Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre uma alimentação saudável no verão. E começamos esse quarto e último bloco com a participação da Marlúcia Andréia. Adorei este tema, tenho um sonho desde criança, ser uma boa profissional, nutricionista. Uma boa alimentação prolonga nossas vidas e vidas saudáveis. Amo esta profissão e espero exercê-la com tamanho respeito que merece. Parabéns pelo tema. Camila, o que é uma vida saudável, vida de qualidade? Uma vida de qualidade é você se manter no seu eixo de equilíbrio e saber fazer escolhas, procurar ajuda, e acho que a equipe multidisciplinar é quem pode auxiliar as pessoas a prevenir e a tratar doenças. E nesse sentido a gente poderia dizer para a Marlúcia então, né? Vamos dizer assim, um equilíbrio entre mente, corpo, entre isso. Eu e o social. Sim, verdade? Eu acho que esse equilíbrio é fundamental para a gente poder buscar a qualidade de vida. Carlos, o que dizer, por exemplo, dos alimentos sazonais? Claro que hoje a gente tem oferta o ano inteiro, né? Como que isso influencia, por exemplo, no seu trabalho ou na cozinha como um todo? Primeiro que, comercialmente falando, os preços variam muito. Agora, a nível de preparo, todos aqueles produtos da época, eles te dão um retorno muito maior na confecção dos pratos. Os morangos são mais bonitos, todas as frutas são mais bonitas, as melancias estão mais suculentas, as folhas, né, das verduras são maiores, os próprios legumes estão melhores, maiores, não são aquele murcho, né? Então ele te proporciona um resultado melhor. E por incrível que pareça, o sabor é diferente. Talvez por excesso de agrotóxicos que eles colocam, né, que vai influenciar diretamente, o outro não, já é uma coisa mais natural. Né? Então nós buscamos muito usar, lógico que a gente usa ingredientes o ano inteiro, mas sempre quando tem os ingredientes da época, né, que é frutas, legumes, né? A gente busca confeccionar pratos em cima desses produtos. Doutor Fabiano, é possível emagrecer de forma rápida e de forma saudável ao mesmo tempo? Não. Não há nenhum milagre, nenhuma mágica aí? Não existe mágica. Como eu disse anteriormente, existem protocolos que devem ser seguidos. Todos os métodos reconhecidos por grandes entidades são embasados em várias pesquisas científicas com um número muito grande de pacientes analisados. E um plano alimentar para a redução de peso, ele obedece uma restrição em cima da necessidade energética total desse paciente. Então, cada paciente tem uma necessidade que varia desde a infância até a fase adulta e por questões parafisiológicas são alterados, como, por exemplo, a gestação e a lactação. Então, calcula-se a necessidade energética do paciente, aquilo que é necessário para manter as suas atividades vitais e diárias, e em cima disso, nós fazemos uma redução que pode ser de 500 até 1.000 calorias dia, o que proporcionaria uma redução de peso de 2 a 4 quilos, respectivamente. E é lógico que, nesse sentido, deve-se obedecer às proporções recomendadas entre carboidratos, gorduras e proteínas e procurar ter uma variedade dentro dessa alimentação. Nesse sentido, o que se obtém é, no máximo, 4 quilos de emagrecimento. Passou disso, algo errado aconteceu e que pode trazer uma repercussão, que é o reganho de peso. Se a restrição calórica for muito intensa... Que é o famoso efeito sanfona. Exatamente. O corpo, dentro de uma restrição muito grande, ele entende como uma ameaça ao organismo. E ele vai criar mecanismos de economia. Redução do metabolismo, redução da frequência cardíaca, da produção de hormônio tireoidiano, que vai jogar o paciente dentro do efeito sanfona. A Camila quer falar algo? Levantou a mão. Na verdade, quando pensamos na perda de peso, é o peso bruto. O emagrecimento é a redução de tecido adiposo. Então, é da gordura subcutânea e da gordura visceral que faz mal à saúde. O Magno da Floresta, ele quer saber qual que é a alimentação ideal, Camila, para uma pessoa com diabetes tipo 2? Bom, é o fracionamento, é a ingestão de carboidratos complexos, é a ingestão de antioxidantes, visto que a diabetes é uma doença altamente
oxidativa. O acompanhamento nutricional é muito importante para saber o que comer, quando comer e, no caso, avaliar a rotina dessa pessoa. Se ela faz atividade física, para não ter queda dessa glicemia e acabar passando mal no meio dessa atividade. Então, o profissional pode ajudá-lo de uma maneira Seguramente o acompanhamento, né? Sim, sim, porque na verdade a gente está falando no geral, né? Mas como é a rotina dessa pessoa? Que horas ele dorme, né? Ok. Chegou uma pergunta aqui pelo Twitter, Fabiana Léo, sobre atrair as crianças para uma alimentação saudável. Foi dito muito no poder do exemplo. Sempre comi muitos legumes porque via meu pai comendo com satisfação. Não adianta fazer salada para criança, mas só comer massa e fritura. Seu comentário, Carlos Pita. O exemplo dos pais arrasta as crianças? Sempre arrastam. Né? Não tem como, porque, igualzinho fala, a educação vem do berço, né? Inclusive a educação alimentar. Então, acho que perante as crianças, você está insistindo com elas, né? E educando elas a ter essa alimentação, então que tenham também. Né? Fazer a criança comer um determinado prato, que ela já disse que não gosta, às vezes até sem provar. Agora, aquilo que você falou antes é muito interessante, ou seja, você cativar a criança com a criatividade e participar junto, né? O exemplo é tudo, né, gente? Você faz a criança estudar cativando, por que alimentar também não pode ser? Pois é, que é uma atividade tão prazerosa. Exatamente. Chegou mais uma questão aqui no Twitter, doutor Fabiano. Aproveito para chamar a atenção sobre o risco das dietas de desintoxicação comuns no verão. Quais são os comentários sobre isso? A dieta de desintoxicação, de novo, ela tem uma restrição de determinados grupos de alimento, que são erroneamente apontados como vilões. As dietas de desintoxicação, elas trabalham um consumo de frutas, hortaliças, leguminosas, que, lógico, é interessante, porque o brasileiro não tem normalmente esses pratos dentro da sua rotina normal. Infelizmente, apesar do Brasil ser um país tropical com uma grande diversidade de frutas, legumes e hortaliças, o consumo ainda é muito reduzido na maioria dos brasileiros. Mas o problema é que deixa-se de se consumir determinados alimentos que são importantíssimos para o nosso dia a dia. No caso, o consumo adequado de carboidratos e também de proteínas. Então, isso pode, consequentemente, levar a danos do fornecimento de energia para o organismo e também a deficiências de micronutrientes, como as hipovitaminoses, por exemplo. Agora, uma alimentação saudável, equilibrada, é tudo para manter a saúde. Por exemplo, colesterol ou a taxa de triglicérides muito elevada podem trazer uma série de danos para o organismo. O que o senhor diria, por exemplo, para uma pessoa portadora de algum tipo de cardiopatia? Em que sentido uma alimentação saudável poderia ajudar? Por exemplo, se essa pessoa venha comer com frequência picanha, maçã de peito, coisas gordurosas, e se uma alimentação saudável poderia ajudar essa pessoa a prolongar a sua vida por mais anos? Com certeza, né? Não dá para saber quantos anos, claro. Hipócrates, há muito mais de 2000 anos atrás, nos deixou uma frase que dizia que devemos fazer do nosso alimento o nosso remédio e do nosso remédio o nosso alimento. E isso é o que devemos praticar. Buscar na alimentação aquilo que possa contribuir para uma melhor qualidade de vida, para uma prevenção da saúde, é o que foi dito, por exemplo, nos casos dos alimentos funcionais. No que diz respeito às doenças cardíacas, nós temos, por exemplo, alguns funcionais que são encontrados no azeite extra virgem, em alguns peixes, como a sardinha ou o salmão, que possuem ali substâncias que recuperam vasos que foram alterados pela presença da gordura e que também têm a capacidade de diminuir o nível de colesterol ruim e aumentar o nível de colesterol, do colesterol benéfico para a nossa saúde. E eu entendo que comer é um dos maiores prazeres da vida. E eu estaria mentindo se dissesse que comer errado não é melhor do que comer certo. Né? Bem, mas o que eu entendo é que o que engorda, o que faz mal à saúde, não é a exceção, é a regra. Então, que devemos buscar um padrão de alimentação saudável na maior parte do tempo, mas e isso nos garantiria uma liberdade para que de vez em quando pudéssemos recorrer a alguns outros alimentos. Camila, o que dizer dos suplementos alimentares? Qual o risco desses suplementos?
Os suplementos, assim como toda medicação, deve ser bem orientada. Não se deve utilizá-lo sozinho, porque aquilo que faz bem a uma pessoa faz muito mal a outra. A diferença entre remédio e veneno é a dose. O profissional ele tem que estar bem amparado cientificamente, ter uma noção daquilo que está fazendo, se ele pode prejudicar o paciente, e a pessoa tentar pensar, raciocinar, porque a mídia joga pra gente sempre que existe plantas milagrosas, nutrientes milagrosos, mas sem uma diversidade alimentar, sem uma atividade física regular, não existe. Ok, obrigado, Carlos. Seu recado, sua mensagem para os nossos telespectadores. É que busquem, né, uma alimentação bem saudável, com a boa confecção. É importante aprender a confeccionar as receitas que se predispõem a oferecer às pessoas, né? Sejam os parentes. E é importante esse controle alimentar, muito importante. Cozinhar é uma arte. Sempre, sempre. Caros convidados, muitíssimo obrigado. Programa muito rico. Voltem outras vezes para nos ajudar. Obrigado. Gostaríamos de comunicar aqui as pessoas que ganharam o sorteio dos livros. Felipe, do bairro São Geraldo. Débora, do bairro Canaã, Leni Maria Moraes Rabelo Horta, do Santo Antônio, e Magno, da Floresta. O Carlos Pita também vai lançar o segundo livro. Pode dar o seu recado, Carlos? Na verdade, é o terceiro livro. Terceiro. É o terceiro. Eu tenho um projeto gastronômico que chama Bate-Papo com Sabor, que agora em novembro completa seus 5 anos. E é um projeto itinerante, focado numa gastronomia diferenciada, que eu busquei conhecimento praticamente do mundo inteiro, já tivemos várias experiências. E foram confeccionadas mais de 500 pratos, né, nesse período. E eu separei 80 dos que foram mais solicitados, mais elogiados, mais degustados. E os preferidos pelo público. Os preferidos, com certeza. Ok, Carlos, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado. Eu que agradeço. Antes de encerrar o programa, lembramos mais uma vez a campanha Faço Parte. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir mais esse capítulo da sua história, revitalizando o Santuário Nossa Senhora da Piedade e construindo a Catedral Cristo Rei. O Horizonte Debate de hoje chegou ao seu fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa no site da TV Horizonte. Lá você pode saber o tema da semana com antecedência, ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Twitter, acessando twitter.com/Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço. Carlos